Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. O Palmeiras, acho que ele já encontrou um equilíbrio. Por isso que você falou, Rizek, a questão do confiável, né? Talvez seja um time mais confiável no momento, pela solidez defensiva, sem perder a grande capacidade de seu ataque ser agudo, sobretudo quando o time recupera a bola. O Palmeiras tem o melhor contra-ataque do Brasil e está ficando com um dos melhores sistemas defensivos do Brasil. É uma versão melhorada do Palmeiras do ano passado, que já foi campeão da Libertadores da Copa do Brasil. É um time já afeito a mata-mata e que com 3 zagueiros ficou melhor. O Palmeiras, com 3 zagueiros, é um time melhor. Ele aproveita melhor a característica dos seus jogadores. E faz uma campanha, como você falou, irrepreensível, numa chave difícil. Tudo bem, a vitória anterior sobre o Defensa e Justiça na Argentina foi contra um time assolado pelo Covid, com N desfalques. É verdade, o Palmeiras sofreu, não jogou tão bem assim, mas ele tem 100% numa chave complicadíssima, né? E tem grandes chances, até um dos áudios com o Lédio era esse, muitas chances de ser, de fato, de novo, o melhor time da fase de grupos da Libertadores. Terminar com aquela melhor classificação que dá aquela vantagem, que não é tão grande assim, mas é uma vantagem de decidir sempre em casa. Então, vai ter que também ter um pouco de sorte no sorteio, como teve na temporada passada. Mas o Palmeiras atual, eu acho que é um time mais confiável ainda, parece ser, do que aquele Palmeiras da temporada passada que iniciava o trabalho nas mãos do Abel Ferreira. E o Palmeiras que luta pelo bi, queria falar um pouco da peculiaridade da Libertadores. Vamos fazer uma comparação com a Liga dos Campeões, por exemplo. Treinadores que dirigem times europeus na Champions, você se preocupa apenas com a ideia de jogo do seu time e do seu adversário. Na Libertadores, você tem que dosar como é que você vai jogar na altitude, em diferentes altitudes, inclusive. Você pode jogar em Quito, que é 2.500 metros acima do nível do mar, usar uma estratégia para jogar em La Paz, que você está a 3.500 aproximadamente metros acima do nível do mar, com outra estratégia. Você pensa que você vai jogar muitas vezes num gramado que é um pasto, num campo que é um alçapão, não hoje que está sem torcida, mas na média, em compensação contra adversários que têm grama sintética, que foi o caso do Flamengo ontem, outros que têm um campo que tem outras características. Então, assim, para pensar um jogo em Libertadores, é quase como se planejar para uma guerra em diferentes terrenos.
E o Palmeiras foi encarar essa guerra em Quito com uma estratégia muito clara, que é a gente não vai conseguir ter a bola contra o Del Valle, como tentou, por exemplo, fazer o Flamengo no ano passado e levou de 5-0. A gente vai ter que jogar de um outro jeito. E os números do jogo mostram qual foi a estratégia do Palmeiras. Foi deixar a bola muito mais com o adversário, sair em contra-ataques letais. Olha a posse de bola, 71% para o Del Valle e 29% para o Palmeiras. É óbvio que quando você tem muito menos posse de bola, você vai finalizar menos. 21-5 para o time equatoriano. Mas o Palmeiras foi muito mais preciso, né? Em finalizações certas foi 3-3. O aproveitamento do Palmeiras foi muito maior. O Palmeiras desarmou muito mais do que o seu adversário. Cruzou muito menos, chegou muito menos na área, teve menos escanteio. A isso chamamos estratégia, como se falava no filme Tropa de Elite. E o próprio Abel Ferreira, fez questão de valorizar o plano de jogo depois do jogo, depois da partida, e contou que foi um plano criado não exatamente por ele, mas foi uma criação coletiva. Conta pra gente, Abel. A minha função enquanto treinador é estudar os nossos adversários, é perceber o que é que fizeram no presente e no passado e perceber que outras equipas vieram aqui que conseguiram ganhar e não foram assim muitas, e as que vieram aqui a procurar um jogo com intensidade saíram daqui humilhadas. E portanto, eu juntamente com os jogadores, a estratégia de jogo foi partilhada com os jogadores, tivemos uma conversa entre nós. É a minha primeira vez que jogo em altitude enquanto treinador, quis ouvir todos os meus jogadores, os mais experientes, os mais novos, e traçar uma estratégia planeada entre nós. E portanto, hoje a estratégia tática não foi minha, foi dos jogadores, foram eles que me ajudaram, foram eles que se comprometeram para uma estratégia tática que poderia ser a melhor para conseguirmos vencer aqui o nosso adversário. E portanto quero dizer que tenho a certeza absoluta que muitos dos jogadores que eu hoje treino no futuro poderão ser grandes treinadores, porque hoje vimos aqui uma equipa que teve a arte e o engenho de saber bem defender. Preenchido. E ele ainda, nessa mesma entrevista, ele fala assim, que eu achei muito legal. Ele, não veio me vender o Rony não, hein? Vocês não trouxeram ninguém, agora pelo menos deixa o Rony aqui como um jogador muito importante. E foi muito importante ontem, porque tem características que funcionam para esse time do Abel. Então, o que me traz, assim, em relação ao Palmeiras, e que traz mais tranquilidade, é que além de ser uma equipe mais amadurecida em relação ao título do ano passado, porque aquilo foi o início de um trabalho, agora existe já uma consequência desse trabalho, uma continuidade, mas vejo muita clareza no Abel. O Abel não enrola. O Abel, até para falar de uma estratégia um tanto quanto controversa para nós, assim, poxa, mas eu não quero a bola, nossa, mas eu não vou jogar de igual para igual, isso soa mal, às vezes, para a gente. Às vezes a gente assimila esse discurso. Mas ele está tão bem, é tão claro o trabalho dele, que a gente entende que em determinadas circunstâncias vai ter que ser assim. Então, é um time que continua entre os favoritos a estar nessa melhor campanha de Libertadores, a chegar nas fases decisivas ainda mais madura, com ainda mais punch para vencer a competição de novo, e não porque é brilhante. E aí são estilos diferentes. Você não precisa sempre brilhar, não dá. O futebol, nem todo mundo tem recurso para brilhar. E eu acho que o Palmeiras consegue trabalhar dentro da realidade dele. Esse é um outro. O Abel consegue trabalhar dentro da realidade do Palmeiras. E antes de passar a bola para o Led, eu quero registrar aqui quais são esses 12 jogos, um recorde na história da Libertadores, em que o Palmeiras venceu como visitante. Essa marca começa lá em 2019. Começa com uma vitória sobre o Melgar no Peru, 4-0, na primeira fase. Aí teve um 2-2 com Godoy Cruz da Argentina. A vitória em cima do Grêmio nas quartas de final da Libertadores de 19. E aí vamos para a Libertadores de 2020. Vitória sobre o Tigre, com o Vanderlei Luxemburgo de técnico. Uma vitória sobre o Bolívar na altitude de La Paz, 2-1. Veja como este elenco parece não ter medo da altitude. O empate contra o Guarani do Paraguai, ainda na primeira fase da Libertadores do ano passado. Aí já nas oitavas, a vitória sobre o Delfim, 3-1. O empate contra o Libertad do Paraguai, 1-1. Nas quartas, a vitória brilhante sobre o River Plate, 3-0 na semifinal.
E aí os jogos desse ano, vitória sobre o Universitário do Peru 3-2, vitória sobre o Defensa e Justiça na Argentina e a vitória de ontem, 12 jogos, 9 vitórias, repito, um recorde na história da Libertadores. Lédio Carmona, como você viu, o triunfo palmeirense com a sua ideia de jogo ontem na altitude de Quito? Então, Rizek, ouvindo tudo que vocês falaram, tentando ir por um lado diferente para não repetir, eu acho que você tem ideia de jogo, do Palmeiras, a ideia de jogo é muito clara. Por sinal, a questão dos 3 zagueiros está ajudando todo mundo, né? Está ajudando o São Paulo, está ajudando o Corinthians, está ajudando o Palmeiras, está fazendo bem, um bem geral. Está dando certo. Não sei quem imitou quem, se é o caso de ter sido uma imitação, o fato é que está dando certo. Agora, existe ideia de jogo e existe estratégia. E ontem ele usou são coisas diferentes. Ele usou uma coisa em cima da outra. Ele manteve a ideia de jogo dele e estabeleceu a estratégia para jogar numa altitude no meio da pandemia. A gente não pode perder isso de vista, que os times estão jogando todo dia praticamente. E não é fácil. Você pode pensar numa coisa e você desiste dela porque seu time não vai ter a questão física para poder executar, porque a pandemia vai fazer o Palmeiras jogou ontem, vai fazer o Palmeiras jogar sexta, vai fazer o Palmeiras jogar domingo, e aí vai, e por aí vai. Então não é um momento normal, então não dá para você querer o trabalho à perfeição. Mas ontem, defensivamente, em termos de conjunto defensivo, de ideia de jogo, de proposta, de estratégia, o Palmeiras foi exemplar. O Del Valle nunca havia perdido um jogo em casa, em Libertadores. Estava invicto a 30 jogos, nem Sul-Americana. É um resultado histórico. Muito difícil ganhar. E volto a dizer o que eu falei há 2 semanas, acho que você estava até de férias. Estava a Gabi no programa. É difícil ganhar no Del Valle. O Del Valle é um bom time, por mais que tenha se complicado no grupo. Não é fácil ganhar 2 jogos do Del Valle e não levar gol do Del Valle. E o Palmeiras não só não levou gol, como correu pouquíssimos riscos. Então foi uma atuação segura de acordo com o que o jogo oferecia e que o cenário pandêmico oferecia para o Palmeiras, que o calendário oferecia para o Palmeiras. E os jogadores entenderam. E o Abel conseguiu o seu intuito. Não é bonito de ver jogar. Há formas variadas de jogar futebol. A forma variada. Você pode ser lúdico como o Flamengo e pode ser defensivo, sólido, consistente e letal como o Palmeiras. Você escolhe o que você gosta. Você pode gostar dos dois, entendeu? Eu gosto muito do Flamengo jogar. Para mim é o time que mais me agrada ver jogar. Mas eu respeito muito o jeito do Palmeiras jogar, como respeitava a Inter do Mourinho. Eu achava fantástica a Inter do Mourinho. Que é um time que se defendia muito bem e atacava no momento certo e ganhava. Foi tetracampeão italiano assim, campeão da Champions League jogando assim. Dizem que com um ônibus estacionado, mas tinha um ônibus, mas fazia gol aberta também, né? O que eu acho que falta para o time do Palmeiras, e aí eu acho que o Abel concorda comigo, é um centroavante. Que se o Rony tivesse uma companhia, não estou dizendo que o Luiz Adriano não é um bom jogador, mas acho que precisava subir o patamar. O Borré, que ele pediu. Se tivesse o Borré, o Palmeiras seria mais letal na sua estratégia de contra-ataque, de resolver o jogo em velocidade, com um jogador inteligente como o Borré. Não conseguiu. O Luiz Adriano tenta dar conta disso. Mas eu acho que para ficar azeitado o esquema do Abel, ficar perfeito, do jeito que eu acho que ele imagina ter o Palmeiras, ainda mais nesse calendário, falta um centroavante ainda. Ele não tem esse centroavante. Se você comparar os gols do Flamengo com os gols do Palmeiras, por exemplo, o Gabigol tem 12 gols na temporada. 12. 6 na Libertadores e 6 no estadual. O Pedro tem 7. O artilheiro do Palmeiras é o Rony, com 5. É diferente, cara. Então, falta um jogador na frente para ajudar o Rony. Acho que esse é o senão que o Palmeiras vai ter que se mexer para ajudar o Abel Xavier. Mas foi uma vitória importantíssima, sólida, consistente e segura. E acho que a gente foi muito injusto com o Palmeiras
quando o Palmeiras teve alguns resultados ruins na Supercopa e na Recopa. Principalmente na Supercopa, quando fez um grande jogo contra o Flamengo. Foi um jogaço.